Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, uma semana abençoada e que Deus possa abençoar as nossas vidas, assim como Deus está abençoando o nosso Vascão da Gama. Rodada excelente para o Vasco da Gama, vencemos o Operário, os outros resultados foram uma bela combinação. Vamos falar muito sobre a 15ª rodada que terá início hoje, Vasco da Gama que volta a campo na quarta-feira. Vamos falar muito aí sobre a situação do Andrei, que foi oferecido a grandes clubes brasileiros, entre eles ao nosso maior rival. A sondagem foi confirmada, o interesse aí do Flamengo. A gente vai falar bastante sobre a situação do Maracanã. Hoje a gente deve ter o sim, deve ser um dia aí com novidades na justiça. Quem diria, jogo do Vasco foi judicializado para colocar ou não a partida no Maracanã. Vamos falar sobre a proposta da 777 Partners, os entusiastas aí da SAF aguardando a proposta chegar. Será se chega essa semana esses contratos aí? E a gente vai falar muito mesmo sobre reforços. Um velho conhecido nosso, o Rossi, pediu para retornar ao Vasco da Gama. Então nos acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora lá para o nosso vídeo, sem demoras. Meus amigos, rodada foi excelente para o Vasco da Gama, a Tombense e o Náutico empataram e o Vasco terminou aí a 14ª rodada da Série B com 9 pontos de diferença do 5º colocado. Além disso, os concorrentes aí do Vasco na Série B, Bahia e Sport, foram mal e demitiram aí os seus respectivos treinadores aí. Então, muita crise mesmo nos nossos rivais aí, no Bahia e também no Sport. Mas a 15ª rodada começa hoje. O Operário joga com a Chape, Sampaio pega o CSA lá em Alagoas e enquanto isso o Vasco se prepara aí. O Vasco volta a campo na quarta-feira às 21h30, jogão de bola e jogo lá na cidade de Novo Horizontino, onde a torcida do Vasco, para variar, é gigante. O Novo Horizontino aí que vem de vitória, então o Vasco precisa aí somar esses 3 pontos. Lembrando que o Vasco já pode passar aí a equipe do Cruzeiro na próxima rodada, certo? Cruzeiro que vai ter um duelo aí contra a equipe do Sport e olha, vai ser um jogão de bola. E o que está me preocupando, gente, é a manutenção de alguns atletas do Vasco da Gama para esse segundo semestre. Com a evolução do Vasco da Gama em campo, muitos jogadores aí deverão receber propostas. E ontem a gente tomou conhecimento que o novo agente aí do Andrei Santos ofereceu o atleta aí para Palmeiras, Atlético Mineiro e para o Flamengo. Esse agente aí que é o principal responsável por trazer os astros brasileiros aí que jogam lá fora para o Flamengo. E hoje na parte da manhã foi confirmada aí a investida do Flamengo, a sondagem no Andrei Santos. Só que o jogador e o pai do atleta rechaçaram aí a investida do Flamengo.
mas a gente não sabe como que ficará aí com os outros clubes. O Vasco vive aí a perspectiva de que a proposta com a 777 Partners possa ser finalizada no decorrer do mês de julho. O Vasco aguarda essa proposta chegar, mais de 4 meses aí para esse processo ser concluído, e as renovações só acontecerão após a chegada aí da empresa. Havia uma grande expectativa para o contrato, para a proposta chegar na última semana e não chegou. Enquanto isso, né, o Vasco vive um imbróglio aí com o Flamengo mais o Fluminense por conta do uso aí do Maracanã. O jogo do Vasco foi judicializado. A princípio, esse jogo vai ser no Maracanã, porque o governador do estado do Rio de Janeiro se meteu na situação, fez certo, é um ato lesivo ao Vasco da Gama. O Maracanã é público. No entanto, o Flamengo ingressou com uma ação e há uma perspectiva aí dos mulambos da Gávea para conseguir uma liminar no dia de hoje, para que esse jogo não aconteça no Maracanã, certo? E para finalizar aqui o vídeo, a gente tomou conhecimento aí que um grande jogador aí que tem muita identificação com o Vasco da Gama, quer retornar ao Vasco. Jogador que está lá no mundo árabe, não está contente lá, deseja retornar para o Brasil, que é o Rossi. Então o Rossi pode pintar aí no Vasco da Gama. Mais uma vez o Rossi fazendo aí lobby aí, dando uma cavadinha para voltar para o Vasco. Elogiou muito a torcida do Vasco da Gama no seu Twitter, reconhecendo todo o gigantismo, dizendo que estava com saudade, e a gente espera aí que alguma coisa seja feita, né? É um jogador que não está aí nos parâmetros da 777 Partners, que tem preferência aí por jogadores mais jovens, né? O mercado sul-americano seria um dos indicativos aí para essa janela que vai se abrir em julho, mas eu acho que para o Rossi dá para abrir aí uma exceção, porque se trata de um grande jogador. E você, torcedor do Vasco, você gostaria de ver o Rossi vestindo a camisa do Vasco da Gama? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e tamo juntos. Valeu!